Olá, eu sou Melina Sander E eu sou o Raimundo Neres. e esse é o nosso canal Minha Vista de um Ponto. Vem com a gente. Tum, 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 diririm, diririm, tim, 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 diririm. Rai, hoje quem vai começar com a história sou eu. Uma história da década de 50. Meu Deus. Essa história é real. Vou falar, vou usar minhas palavras, tá, gente? Me perdoem aí qualquer deslize. É uma história de 1950. Um grupo de fanáticos religiosos, tinha até um nome, chamava The Seekers. Seek, em inglês, buscar. The Seekers, buscadores. Fica a dica, aula de inglês, tia Mel. Então, esse grupo, né, The Seekers, os buscadores, era um grupo, cara, era um grupo de fanáticos religiosos. Eles acreditaram que em determinado dia específico o mundo ia acabar. E eles se reuniram lá para esse evento fim do mundo, né? Mas eles tinham muita certeza que aquilo ia acontecer. Um psicólogo na época, um médico na época, estudioso da época, ele viu aquele movimento e falou assim, vou lá ver o que está acontecendo por ali. Sim. Ele participou como observador dessa situação. E aí foi lá para a data marcada e tal, e eis que o mundo não acabou. Que pena. Então, só que assim, apesar de frustrante, né, a expectativa deles, né, foi frustrada e tal, aquele grupo não se desfez. Sim. Eles não mudaram de ideia. Sim. E pior, aquilo cresceu ainda, né? O fato do mundo não ter acabado na data que eles acreditavam que ia acabar fez com que eles reforçassem a crença de que o mundo ia acabar. Só que eles falaram, peraí, isso aqui é um preparo para o fim do mundo que não vai ser hoje. Entendi. Mas vai ser em outra data. A gente tem certeza que vai ser em outra data. Sim. O que eles fizeram? Sim. Novamente se reuniram naquela data em que certamente o mundo ia acabar. Sim. E lá estava o médico observando aquele movimento. Certo. Na segunda data marcada, o grupo se reuniu e o mundo não acabou de novo. Claro, a gente está aqui hoje, o mundo não acabou, né? Aí, o que acontece? Eles ficaram desconfortáveis com aquela situação, Sim, porque a crença deles é de que o mundo ia acabar. Eu também ficaria. Porém, o grupo mais uma vez não se desfez. O grupo não voltou atrás nas suas afirmativas. Certo. E aquilo reforçou ainda mais a crença deles. Sabe por quê? Eles passaram a acreditar que a força, a energia, a oração, seja lá o que for, que eles colocaram foi tão grande, tão forte, que o mundo não acabou justamente por causa deles. Eles foram responsáveis pelo não fim dos tempos, que estava previsto para aquela data. Entendi. Porque ia acabar, só não acabou porque eles estavam ali, né? E essa história... Então eles são nossos super-heróis. Então, e essa história é para ilustrar a nossa pergunta de hoje. Sim. E a pergunta de hoje é, quando a verdade é escancarada na nossa cara, os fatos estão ali, Sim. a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não muda o comportamento, por quê? Esse é o nosso tema de hoje. Tem resposta? É um tema muito bom. É um tema que, se você trabalhar na minúcia, ele mexe diretamente com a nossa vida. E tem resposta, sim. Talvez não agrade você que está aí nos assistindo. Não me agrada também não, já sei. Talvez não agrade a mim. Talvez não agrade a ninguém. Mas eu acho que tem resposta. Fonte, vozes da minha cabeça. A gente simplesmente prefere ficar com o estigma de não muito inteligente ou de teimoso a ter que admitir que a gente erra. A gente tem muita dificuldade em admitir que a gente erra, que a gente está errado, que a gente foi na direção errada e a gente tem essa dificuldade. A psicologia diz que o cérebro da gente prefere ficar no inferno conhecido do que assumir um paraíso ou um possível paraíso novo. Por isso, tantas pessoas ficam em relações tóxicas. Por quê? Porque ela fala assim, olha, eu estou nessa relação, é ruim, mas eu conheço os efeitos dessa relação. Se eu sair dessa e for para outra, eu não conheço. Vou ser surpreendido com outras coisas. Eu estou nesse trabalho, é um trabalho ruim, que eu trabalho muito e ganho pouco, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu prefiro ficar aqui do que me arriscar em um trabalho que eu não conheço nada, que eu posso até ganhar mais,
mas que eu não conheço nada. Então, o cérebro vai se acostumando com a ideia de que é melhor aquele inferno que eu conheço do que algo que poderia ser melhor, mas é novo. É aquela coisa da zona de conforto desconfortável. Exatamente. Você já viu o meme, Rai, que tem um cacto, o cacto representando a zona de conforto, a pessoa abraçada, agarrada ao cacto, mas está ali, na zona de conforto, totalmente desconfortável, dolorida. Isso. Mas ela conhece, né? Mas o grande lance daquela figura, se a gente conseguir, coloca na edição aí depois para vocês, o grande lance daquela figura é que ela já sabe exatamente todos os pontos que doem. Ela só está ali reforçando. Depois, não, mas ela já sabe tudo onde dói, ela conhece a dor. O medo dela é sair dali e começar a doer em outro lugar que ela não conhece. Embora haja a chance de que não vai haver dor nenhuma no próximo, né, na próxima planta que ela vai se agarrar. Mas ela prefere, essa planta aqui eu já conheço. Essa planta aqui, olha, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Mas eu já conheço. Eu não quero me arriscar em nada novo. A nossa dificuldade... Aí seria o quê? Medo? Covardia? O que é isso? Talvez. Covardia é uma palavra muito dura. Né? É muito dura. A mão, hein? Muito dura. Medo. O medo de se arriscar explica muita coisa. Você vai ver uma pessoa... eu vou voltar novamente à questão corporativa. A pessoa passou 20 anos no emprego. Aí todo mundo, né, louva. Nossa, você ficou 20 anos... E é louvado, né, tá? Parabéns pra você. Naquele emprego ali e tal... Interiormente ela está assim, foram 20 anos miseráveis. Eu não queria estar aqui. Mas ela teve medo de buscar uma nova profissão, de estudar para fazer uma coisa nova, de se arriscar no emprego novo. E entram muitas coisas. A própria família, às vezes, faz a pressão. Não sai do emprego, não. É uma grana segura. Você está aí, você está bem. Olha, tem um depoimento, posso? Pode. Sobre isso aí. Por favor. Antes, eu acho que eu vou ligar a luz externa, porque a luz do dia tá diminuindo. Gente, aqui a gente vai alterando tudo, tá ao vivo. Só um minutinho que a gente vai trocar ao vivo a cor. Me digam se ficou melhor. Sim. Tira esse aqui, enquadrando novamente. Essa questão aí do emprego, do trabalho e tal. Eu continuo na mesma empresa que eu trabalho há quase 20 anos. E só que chegou um momento da minha carreira em que eu estava totalmente desmotivada, infeliz e ganhando bem. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, não tenho certeza. Mas o que acontece? Acho que foi no episódio de sucesso, que a gente falava que é sucesso para você e tal. Sim. E em um momento da minha vida, a gente estava muito bem de grana na família, aquisição, a casa muito legal, né? Reformada e tal. Comprei o carro naquele ano. Fizemos uma viagem para o exterior pelo 2º ano seguido. Então, assim, quando a gente pensa em, poxa, o que eu quero para minha vida? Eu quero ter uma casa, um carro, viajar para o exterior, meu filho na escola particular, né? Aí você pensa, é isso, deu checklist, ok, tudo ok. Só que quando eu voltei dessa viagem, foi quando a cabeça começou a não funcionar nada bem. Porque o que me veio como reflexão, poxa vida, eu vou sofrer 11 meses para ser feliz em um mês só? Sim. Porque enquanto eu me maquiava para o trabalho, eu pensava, nossa, não gosto disso que eu faço, isso traz sofrimento para mim, porque não combina, meus pontos fortes não estão aqui. Então eu tenho que demandar uma energia superior para dar o resultado que a empresa precisa, e eu estava me consumindo por dentro, sabe? Cabeça nas últimas, assim, de nível de estresse, o corpo já começou a sentir. Então, nesse momento que abracei o meu cacto, eu estava feliz com o meu cacto ali, só que eu pensei, poxa, onde eu vou chegar com isso? Sim. Porque faltam muitos anos para a aposentadoria. Aí eu começava a ver pessoas com tempo livre e começava a me dar tristeza. Olha só isso. O que me marcou muito naquela época, tem alguns bons anos já, eu comecei a ver pessoas com tempo livre e aquilo me trouxe tristeza. Poxa, eu tô triste por quê? Porque eu não tenho tempo livre. Então, a partir daquele momento em que eu estava numa zona de conforto, desconfortável, eu resolvi promover a mudança. Sim. E, mesmo dentro da empresa, fui muito feliz, né? Porque eu tive a possibilidade de refazer a rota e hoje estar num setor, numa área que me agrega, que me traz, me impulsiona, me motiva a aprender, a crescer, desenvolver. Sim. De novo, depois de, sei lá,
vou botar 15 anos. Então, no meio desse caminho aí, desse período, eu consegui refazer a rota e hoje ter prazer de novo no trabalho que eu desempenho, no trabalho que eu faço. Veja que você precisou encarar você mesmo, suas crenças, sua forma de pensar, o que você acreditava, e encarar o seu medo de mudar, por exemplo, mudar de setor. Porque, gente, mesmo dentro de uma mesma empresa, para você mudar de uma linha para outra, você precisa vencer o medo. Por quê? É aquilo que eu falava anteriormente. Você já tem uma rota traçada, você está seguro. E por mais que as pessoas digam assim, olha, você tem que sair da zona de conforto. Não é fácil. Não. Porque você está confortável. E sabe que o meu cacto ainda me trazia? Meu cacto me trazia uma remuneração que a minha alternância de rota não me trouxe mais. Sim. Então, quando eu precisei refazer a rota, quando eu refiz a rota, não foi ganhando o mesmo salário. Eu precisei descer dois ou três, alguns grandes degraus de escada. Eu perdi em questões, né, de remuneração, reduzi o salário por escolha minha, e que bom que a empresa concordou com alguns passos sem que me punisse por aquilo, porque depois eu tive condições de dar passos no sentido ascendente novamente, mas eu tive que descer alguns degraus. Sim. Então eu reduzi em remuneração e eu reduzi em importância. Eu não era mais a pessoa mais especial do setor, que todos procuravam para falar assim, nossa, você vai ganhar a garrafa de vinho no final do ano, em dezembro. Então a gente perde importância, perde dinheiro e, gente, não é fácil não, realmente eu concordo com você. Então, outro ponto aí que você tocou que é maravilhoso, o lance daquilo que a gente acha que a gente é. A gente, aqui talvez sirva como um tapa na minha cara, a gente acha que a gente é muito importante. E, de repente, a gente não é tão importante assim. Yes. Tem uma fala aí que diz assim, olha, se dê a devida desimportância. Você não é essa Coca-Cola toda. É duro ter que ouvir isso? É. E mais duro ainda é ter que colocar isso em prática na sua vida. Você se dá o luxo de falar assim, olha, eu já brilhei antes, não vou brilhar mais, o brilho está nesse momento momentaneamente encerrado. Alguém vai brilhar diferente, outra pessoa vai fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, faz parte do ciclo da vida, né? Sempre vai ter aquele chefe da matilha e aquele que não é chefe. E segundo, às vezes você precisa disso para mudar o rumo, para mudar a sua história e tal. Como uma pessoa que, vamos lá, um exemplo bem clássico ali, a pessoa fuma, ela sabe que é ruim fumar, mas ela continua fumando, mesmo sabendo que é ruim. Por que ela continua fumando? Porque para ela deixar de fumar, ela vai ter que assumir que ela esteve errada durante todo o tempo. Desça do pedestal. Desça do pedestal, desça daí. Desça o chinelinho da humildade. Desça do seu pedestal e assuma que você errou durante 10 anos. E que tem problemas, tem fraquezas que te impedem de sair daqui. Exatamente. Quando você fala do trabalho, né, as luzes estão em outra pessoa. Tem um contraponto nisso aí. Enquanto os holofotes estão no outro, que está lá, chefe do setor, brilhando, promoção, mérito e tal, homenagens e tal, tem um contraponto daquele que não está tão brilhando assim. Sim. Quando os holofotes deixam de estar direcionados para a gente, eu falo dessa situação muito pessoal que eu ilustrei aqui, você perde importância, beleza. Só que também você ganha em liberdade, você ganha em tempo livre, que era o que eu vinha mais necessitada por muitos anos. Sim. Eu precisava de tempo livre. Tempo livre para mim, tempo livre para eu, nesse redirecionamento de carreira, voltar a dar minhas aulinhas de inglês que eu tanto amo fazer, né? Sim. Então, tem essa questão, assim, das escolhas que eu faço. Então, eu deixo de brilhar lá, não tenho os holofotes na minha direção, mas, por outro lado, eu tenho minha paz, meu lugar sagrado. Então, assim, não, Melina, mas eu quero mesmo ter holofote, eu não quero ficar aqui no meu lugar de tempo livre. Beleza. Então, tempo livre é o seu cacto, não é, Rai? Sim. Porque às vezes a gente está com tempo livre demais, ocioso demais, eu quero crescer, não sei como, mas eu não busco combustível para mudar. Eu não quero tempo livre, eu quero holofote, eu quero fama, eu quero promoção, enfim, o que você quiser na vida aí, eu quero virar artista da Globo. Pode falar Globo? Enfim, faça alguma coisa, recalcula a rota,
Abre mão do que você tiver que abrir mão, respira fundo, coragem e vai. E só vai. Luta por aquilo que é importante, que você acredita. Vale a pena no final, eu tenho certeza. A frase é essa, só vai. Segue teu rumo, segue a sua vontade, o seu desejo, no sentido de crescer, de ficar melhor, de ficar maior. Não é maior financeiramente, necessariamente. É maior enquanto pessoa. E pode ser também. Não, pois é, não é necessariamente isso, mas é enquanto, se você faz algo enquanto pessoa, com certeza algum retorno virá. Ai, você já ouviu falar de pessoas assim que têm medo de ganhar dinheiro, de começar a ficar, tipo assim, despontar financeiramente e ser o mais rico da família? E não saber o que fazer. Então tem gente que não se dá a permissão para ter o dinheiro dele, ter a casa dele, o progresso financeiro que ele acha que é importante. Ah, porque meu irmão não tem, meu irmão passa necessidade, meu irmão é pobre, meu irmão é isso, meu irmão é isso. E minha irmã, meu pai, minha mãe, mas e eu? Se o meu sonho é esse, é trilhar por esse caminho, permita-se, né? Mas a grande questão aí, nós vamos voltar ao ponto, é você se assumir. Às vezes parece que falta coragem na gente, para a gente se assumir. O que é que você quer? Eu quero isso aqui, então assuma o que você quer, pegue, e aqui eu vou entrar com uma mensagem que não tem cunho religioso, pegue a sua cruz e siga. É sua cruz. Que é pesada, né? Mas é sua. Leve, mas é sua. Seja lá o rumo. É sua cruz. Porque todos nós temos as nossas próprias dificuldades, né? Os nossos próprios desejos, sonhos, anseios. E por que a gente não pode assumir isso de forma aberta? O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero? Eu quero ser rico. Ok. É um pecado ser rico? Não. Não é um pecado ser rico. Eu vou agora entrar na questão religiosa, técnica, para aqueles que podem estar nessa linha aí. As pessoas dizem assim, olha, mas riqueza é pecado. Não, em nenhum lugar, em nenhum livro sagrado você encontra a fala de que riqueza é pecado. Pelo contrário, há inúmeras pessoas que são colocadas como patriarcas, como líderes, que são muito ricos. E há outros que não são. E aí você vai olhar e falar assim, que é uma questão de missão de vida, de propósito de vida, ou de assumir aquilo que você realmente quer. O que eu quero para a minha vida? Aí eu tenho que bater de frente comigo, olhar para mim, né, e dizer assim, olha, é isso aqui. E essa questão de se assumir é dureza, porque exige muita energia da gente. Exige que a gente vá lá, volte, recue uns passos, talvez, assuma os erros. Olha, errei aqui, errei, mas eu posso corrigir. Gente, uma fala maravilhosa que eu trago para mim. Todo tempo é tempo de corrigir a rota. Todo tempo. Reconhecer o erro, reconhecer o que errou o caminho, volta. Pega outra trilha, outro caminho, segue outra vivência. Nunca é tarde. Nunca. Enquanto você está vivo, não é? Parece para-choque de caminhão, né? Mas a gente defende isso desde o primeiro vídeo. Quer dizer, enquanto você está vivo, olha que fala que é louca e ao mesmo tempo eu acho interessante. Enquanto você está vivo, você pode viver. No sentido de que você pode encontrar novos caminhos, novas rotas, nova maneira de encarar a vida. Eu vou lembrar da história do abacate, que eu sempre achei que só comia se fosse doce. Ah, abacate com carne, né? E agora eu faço o guacamole, que delícia, inclusive recomendo. Então, todo tempo é tempo de recomeçar. Ficou parecendo frase de coach, né, gente? Mas não é não, viu? Não somos coaches, mas essa fala é muito forte, muito verdadeira. E acreditem, nós nos bastidores conversamos sobre esse assunto essa semana ainda. Sim. E sobre nossas vidas mesmo, sobre as nossas escolhas, sobre nossa forma de encarar a realidade. E uma das coisas que a gente mais falou, sabe o quê? Pode contar? Pode, fala aí. Foi a gente se entupir de coisa para fazer, gente. De tipo, vamos enfiar em vários projetos, cursos, estudos, nananã. Aí, enquanto a gente mantém nossa vida toda tomada, toda ocupada, a gente não tem tempo para pensar naquelas coisinhas naquela verdade que a gente se nega a encarar, a enxergar. Eu perguntava, quando eu cheguei, hoje aqui, gente, antes de gravar, eu sentei aqui e perguntei assim, será que eu estou cheio de projetos ou eu estou fugindo de mim? Porque eu estou assim, eu saio, venho para aqui para a gravação, eu falei com ela, já xinguei você hoje porque eu tive que gravar hoje. Não deu nem para dormir de tarde. E aí saio daqui, eu já vou fazer outra coisa, e amanhã de manhã tem outra coisa, e aí eu parei. E é importante que a gente faça isso, que a gente pare
e a gente se pergunte, é isso mesmo que eu quero? Essa é a minha trilha? Esse é o meu caminho, é a minha vida? É o que eu desejo? Eu estou me entupindo de projetos por quê? Porque eu estou fugindo de mim ou porque é realmente isso que é importante, que eu quero e tal? É tanto que hoje, ao me perguntar isso, eu pensei assim, gente, eu preciso dar um tempo para mim também. Isso é muito sábio. Descansar é extremamente necessário. Pelo amor de Deus, não esquece disso. Descansar é extremamente necessário. Vou apelar aqui agora para a Bíblia, tá? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Descansa também, tá? É importante. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, mais um depoimento. Ixi, isso aqui tá virando depoimento que eu nunca vi. A minha psicóloga fez o favor de fazer um exercício comigo um dia desses, que chama Roda da Vida. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ela colocou as várias áreas da vida para dar uma nota no como que estava, né? Em como que estava cada uma. E aí eu falei, Jesus na causa, e agora eu vou ter que encarar que eu... Aí eu tive que encarar aí vários pontos. Mas foi muito bom porque eu consegui avaliar como que estava a questão de família, trabalho e tal, tudo notão, nota máxima, 9, 10, 8. Quando ela perguntou na parte de lazer e tempo livre, eu travei, eu falei, que hora que eu tenho lazer? Vale o treino do CrossFit? Porque se valer... vale a gravação lá do canal, porque eu adoro fazer. Ela falou assim, então lazer, Melina, é aquela hora que você não faz nada, não tem compromisso nenhum, não tem horário, não tem nada, lazer. Falei, lazer, né? Conhece com Z? Gente, eu dei nota 2. Falei, gente, eu preciso promover nisso tudo que eu organizei como Roda da Vida, um momento para o lazer. Então eu vi que eu realmente estava me entupindo de projetos, me entupindo de coisas, falando sim para a corrida no domingo, sim para várias coisas, mas assim, sem aquele tempinho totalmente de descanso, de nada, de ócio mesmo, aquele ócio criativo necessário, né? Então é bom também a gente pensar em tudo isso, sabe? Minha vida é ocupada demais, não tenho tempo nem para pensar sobre ela. Será que não estou fugindo de alguma coisa? Exato. Não estou querendo fugir de encarar a realidade, a verdade que quer ser apresentada para mim? Ou estou com tempo livre demais e não quero me ocupar minha cabeça com preocupações de trabalho, meu tempo com a casa. Beleza, mas será que você não está valorizando esse tempo livre demais, correndo da atividade? Porque a vida pede movimento. Pede, não. Então, não vou para academia, não. Isso, hein, não vou para academia, não, porque tô aqui, né, contemplando. Sim. Não contempla demais o céu, não. O céu tá lá, cumprindo o papel dele, o mar tá lá, indo e vindo. E você, que além de ficar, né, com esse momento contemplativo, você precisa também de desenvolvimento de ação, de movimento, de atividade. A vida pede isso mesmo, um pulso, a explosão do movimento. Se eu não me engano, é Guimarães Rosa, não sei se é ele, que ele diz assim, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem para agir. E você falou tudo, a vida pede movimento. A vida pede. A natureza mostra pra gente que tudo está em movimento. Tudo, absolutamente tudo. As árvores que parecem paradas, tá lá, estão se sacudindo, mudando de folhas, mudando de galhos, crescendo e dando sombra. E a gente precisa disso, a gente precisa de um movimento. Mas, olha a puxada, mas, tempinho de descanso, um tempinho, não é a vida de descanso, tá? Um tempinho de descanso é importante para a sua saúde mental, sua saúde física, né? Tanto que os atletas dizem que o músculo se desenvolve no descanso. Mas é uma necessidade, o equilíbrio, talvez seja... eu acho que é a palavra de ordem hoje, né? Equilíbrio. A gente anda fazendo muita coisa para um lado e esquecendo o outro lado. Às vezes é muita coisa que a gente quer, e a gente esquece de essenciais, como cuidar da cabeça, cuidar da alma, cuidar das companhias que estão ao nosso redor. Estar mais presente desenvolver mais a presença com o outro. Exatamente, estar presente. Dia desses ela me mandou um post, ela é uma das grandes incentivadoras da minha cabeça, me ajuda muito essa menina. Ela me mandou um post um post sobre estar presente. E eu tenho um defeito gigantesco. Quando eu gosto, eu fico pensando sobre aquilo horas e horas e volto naquilo a pensar novamente. E aí me peguei
distraído ao fazer as coisas. Por exemplo, estou trabalhando e o pensamento está em outro lugar. Isso faz com que a minha produção seja ruim e que, de repente, eu não aprenda como eu deveria aprender. Qual é a ideia básica? Estar presente. Se eu estou ali trabalhando, meu cérebro tem que estar no trabalho. Ou está em casa, lá, fazendo trabalho. Isso. Né? Aí eu entro em choque. Se eu estou com minha filha, por exemplo, no almoço de domingo, então eu estou no almoço com ela. Eu não estou olhando memes, eu não estou olhando reels, eu não estou olhando nada. Eu estou com ela, eu estou conversando com ela. E ela precisa sentir que eu estou ali presente, seja com ela ou seja com qualquer outra pessoa. Isso é extremamente importante, estar presente. E foi uma das coisas que eu pensei. É uma carência cada vez maior, né, hoje em dia, né, assim, do louco que a gente Sim, mas a gente precisa puxar a rédea, puxar o freio de vez em quando. E aí volto à mesma conversa. A gente precisa se encarar e se assumir a responsabilidade da vida da gente. Eu errei, ok. Parei aqui. Uma fala bem simples, um erro do passado não é uma prisão, viu, gente? Erro do passado é erro do passado. Você começa daqui em diante zerado, talvez até com, nem zerado, né? Mas com experiência do que aconteceu. Eu vou apelar de novo, eu gosto muito da Bíblia, tá? Vamos lá. Eu vou apelar de novo. Jesus disse assim à mulher, onde estão os que te condenam? Não há ninguém aqui que te... Eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais, não erra mais. Segue a vida. Rearruma a vida. Eu acho isso bonito, rearrumar. Estou pensando em uma coisa aqui. A gente estava falando sobre situações, né, que a gente encara a realidade dos fatos, mas não consegue promover a mudança em nossas vidas. Ficar preso ali, agarrado no nosso cacto. Um ponto que a gente falou foi de medo. Medo. Agora você falando aí, será que outro ponto que nos aprisiona nesse desconforto do abraçar agarrado ao nosso cacto, né, na nossa zona de conforto desconfortável, não seria a culpa, cara? Porque você falou aí, quando você começou a falar de meu passado não pode condenar o meu presente. Sim. Mas muitas vezes a gente fica preso numa situação por uma culpa de uma coisa que a gente arrasta, né, aquele peso de um passado até hoje. Sim. Uma culpa que não gera nada. Não gera perdão, não gera liberdade, não gera mudança no passado, porque o passado não pode ser alterado, embora ele possa ser ressignificado. Você pode ver ele com outros olhos, né? Sistemas, Você pode olhar ele com outros olhos, mas ele já aconteceu, não há o que fazer. E você carregar a culpa não muda o passado. O que você pode fazer? De fato, de ação. Você pode não repetir o que você fez. Qual foi o seu erro? Olha, o meu erro foi agredir alguém. Então eu passo a não agredir mais. Porque é uma forma de eu corrigir o meu passado. Eu estou corrigindo o passado? Não. Mas eu estou corrigindo uma postura. Uma atitude, comportamento, né? Isso faz com que o meu futuro seja melhor, ou pelo menos diferente, né? E trabalhar o auto-perdão, né, Rai? Exatamente. Porque a gente é muito compreensivo com o outro, a gente é muito compassivo com o outro, compaixão, a gente tem muita compaixão com o outro. Mas e com a gente mesmo? Será que a gente desenvolve essa autocompaixão para trabalhar o auto-perdão? Poxa, errei, eu falhei. Mas assim, sou ser humano, eu erro, eu falho. Eu não posso pagar por um pecado uma vida inteira. Então, muitas vezes, essa crença também que a gente tem de que é um sacrifício, eu tenho que ficar aqui sofrendo porque eu cometi um erro lá no passado, ou que eu acredito que cometi, isso traz um prejuízo emocional tão grande. Não só me aprisiona, mas me corrói a alma mesmo, machuca, castiga. Então, trabalhar o auto-perdão é muito positivo para a gente começando a dar esses passinhos e se libertando dessas amarras que não nos levam para lugar nenhum. Só nos mantém presos, agarrados e abraçando o nosso cacto. Perfeito. Essa fala é perfeita. A culpa tem esse peso. A culpa tem o peso de deixar a gente ali no chão. E aí vem a ideia básica de todas. O fato de você estar ali no chão não vai melhorar a sua vida. Não vai lhe tornar um santo ou não vai tirar de você nada do que você fez no passado. O que você fez está feito e pronto. Se você puder corrigir alguma coisa, corrija. Não há nenhum problema nisso. Se tiver um perdão a pedir a alguém,
peça. Se for acessível, peça o perdão àquela pessoa. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe. Até porque o perdão não é bom nem para a pessoa que recebe, é bom para você. Você tira aquilo ali, peso, né? Aquela emoção ruim, você tira de você. Né? Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Se não houver possibilidade de você pedir perdão, de você perdoar, né, no interloque, numa conversa ali e tal, faça isso com você mesmo, no seu quarto. Entre no seu quarto, fecha a tua porta, conversa com o teu Deus, seja lá qual ele for. Né? Se você não tiver um Deus em sua cabeça, converse com você mesmo. Ou procure um profissional que possa ajudar. Mas tire isso de você. Não carregue um peso né? Que não lhe pertence. Sabe porque se está no passado, não tem como ser seu. Um exercício que eu gosto de fazer, que eu aprendi no decorrer da vida aí, escrever, Raio. Eu gosto de escrever, tanto para externalizar aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, como também para destinar aquelas palavras para alguém que não está entre nós mais. Por exemplo, meu pai faleceu. Então tem algumas coisas que eu queria colocar para fora, só que eu não vou estar cara a cara com ele mais. Sim. Então eu usei a escrita como se fosse uma carta para ele mesmo. Depois eu, de uma forma ritualística, queimei, emanei meus pensamentos para onde é que ele esteja, que eu acredito que ele esteja num lugar de paz e de luz, mas que aquela energia seja limpa do meu campo, sabe? Do meu campo vibracional. Para quê? Para que eu possa seguir, para que eu possa estar livre, para direcionar meu caminho da melhor forma possível, para que eu faça as escolhas do meu coração e não do peso da dor, do peso da culpa, do peso do medo, aquelas coisas que nos prendem, nos puxam para trás, né? Sim. E a importância disso aí é gigantesca. A gente não dá o devido valor a isso, de tirar da gente o fardo da culpa, de tirar da gente o peso do passado. Eu vou voltar aqui a uma fala, parece uma repetição, talvez seja, mas o passado ele não pode ser alterado enquanto fatos que já aconteceram. Ele pode ser ressignificado e você pode olhar para ele com outro olhar. E a partir daí lembrar, né? O seu passado já está escrito, mas o seu futuro, ele está limpo. É você que está com a caneta na mão. Não é outra pessoa, é você que está com a caneta na mão. Por que não começar uma nova história? Chico Xavier tem uma fala linda. E eu quero que vocês ajudem a gente, porque eu não vou lembrar agora. Podem colocar aí nos comentários. Ele tem uma frase muito linda. Chico Xavier falou assim: a gente não pode voltar e mudar o nosso passado, mas a gente pode promover mudanças hoje e fazer com que o nosso futuro seja diferente. E o nosso presente também. Né? A gente não pode voltar e fazer nada diferente lá atrás. Mas eu, a partir daqui, eu consigo ter esse poder, eu tenho. Agora eu tenho uma pergunta. Tô com a verdade na minha frente. Entendi que minha relação é tóxica, meu emprego me traz um mal-estar, tô num burnout, tô numa condição mental ruim, ou tô numa cidade que não tá me trazendo progresso, eu quero mudar de áreas, eu quero mudar de cidade, mudar de emprego, mudar no relacionamento, enfim. Como que você sugere, ou como que você faz para tomar esse primeiro passo em direção à mudança? Talvez o que você falou antes aí já seja um primeiro passo. Escrever o que você quer mudar. Escrever. Quando você escreve... Tipo, mapear, né? Você escreve... primeiro é uma forma de se organizar. Uma pessoa organizada é diferenciada, tá? Ela consegue mais frutos do que um desorganizado. Não há uma questão... Isso não é para ser discutido, isso é ciência básica. Então, primeiro se organiza. O que é que eu quero mudar? O que é que eu preciso mudar? E o que é que eu posso mudar? Eu posso mudar isso aqui hoje. Você tem questões que são urgentes, emergenciais e questões que são relevantes. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que está em minhas mãos a nível de capacidade de mudança? Vamos lá. Se eu quisesse hoje mudar o meu emprego, se eu quisesse mudar o meu emprego, a primeira pergunta que eu faria para mim é: o que é que me deixa feliz enquanto ação trabalhista, enquanto ação de fazer algo que me renda, logicamente, meu sustento, né? Por exemplo, eu penso, é um pensamento meu, em voltar à sala de aula daqui a 2 anos. É um pensamento. Veja, eu já falei em prazo aqui. Se eu falei num prazo, é porque eu estou me organizando nesse sentido. Já isso está escrito, então eu coloquei lá.
voltar a dar aula daqui a 2 anos. 2 anos é 2027. O que que eu posso fazer até lá? Aí eu posso fazer um curso de pós-graduação ou 2, aí eu já vou lá e anoto. Pós-graduação na área tal, mestrado na área tal. Ok. Outra coisa que eu posso fazer é mudar minha aparência. Por quê? Porque a coisa que eu quero fazer exige que eu tenha uma aparência física diferente. Então, eu começo eu quero mudar minha aparência. Eu vou fazer o quê? Qual é o primeiro passo? Eu vou verificar a minha questão de saúde, eu vou na academia, isso tudo anotando, né? Eu vou perder peso, se for o caso, ou ganhar peso, depende do que você quer. Eu vou procurar um médico que possa me dizer, olha, eu vou nesse sentido, vou procurar um nutricionista, né? Inclusive tem alguns maravilhosos aí. Tudo é uma questão de parar, respirar e ver onde eu estou e para onde eu quero ir. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Alice chega para o gato e diz assim, para onde leva este caminho? E o gato diz, para onde você quer ir? É a pergunta do gato. Ela diz, eu quero ir para qualquer lugar. Ele diz, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Você precisa saber para onde você quer ir. A partir daí, o caminho vai se abrir para você. Olha, eu quero ser palestrante. Então, você vai começar perguntando a si mesmo, eu sou bom com o quê? Com o que eu sou bom? Sou bom com isso aqui. O que é que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar isso aqui. E como é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou fazer isso aqui. Anota, é o primeiro passo. Anotar. Eu gosto dessa estratégia. Sim, a estratégia de anotação, de organização é essencial para você ter um mínimo de controle, né, das coisas que estão acontecendo. Tem profissionais que ajudam a gente, tá? Tem profissionais que nos ajudam a dar esse norte na vida. Sim. Às vezes está tudo tão bagunçado que eu não sei nem por onde começar. Então, tem profissionais que traçam mesmo, dentro até de ferramentas da administração, separando em quadrantes lá, o que é importante, essencial, urgente, e o que posso descartar. Porque, gente, tem muita coisa na nossa vida, de rotina, de bens, de coisas, de matéria, de objetos, que a gente pode, precisa e deve jogar fora, descartar, dar tchau. Sim. Ou delegar. Nessa roda da vida que a minha psicóloga esfregou na minha cara. Cláudia, nossa, um presente que a vida me trouxe. Foi essa profissional na minha vida. E eu tinha a ousadia, a audácia, Rai, de achar que eu resolvia. Não, que psicólogo, porque eu não vou para psicólogo, não. Eu resolvo, deixa que eu resolvo. Eu mentalizo, mantralizo, sei lá o que era. Eu resolvo. Então, nessa do eu resolvo, eu dispensei a faxineira, eu dispensei a psicóloga e eu resolvo. O que aconteceu? Chegou num ponto que eu tive uma crise de ansiedade, uma das piores que eu já tive na minha vida inteira, e olha que eu vivi 43 anos até hoje. Que eu falei, travei, cara, eu travei num momento da minha vida que eu queria dar conta de tudo. Para eu entender que eu preciso estabelecer o que é essencial, o que é importante, o que é urgente e o que não é necessário, que eu posso descartar ou delegar. É claro que no momento assim de baixa financeira, a grana tá ruim, eu mesma vou fazer a limpeza da casa. Sim. Mas melhorou um pouquinho, por que não contratar alguém para me ajudar? Alguém que tem uma competência maior que eu. O tempo que eu vou levar limpando as janelas, que eu não sou competente para aquilo, eu pago para um profissional que tem habilidade melhor do que eu, tem capacitação, competência melhor do que a minha. Para tudo. Rai, você acredita que eu queria dar aula de inglês para Pedro, meu filho mais novo? Eu queria tanto resolver tudo que eu falei assim, eu vou ser a faxineira, eu vou ser a psicóloga, eu vou ser a professora do meu filho. Gente, a conta não ia fechar nunca, nem que eu quisesse, com roda da vida sem roda da vida. Você quer fazer 1000 coisas e não consegue fazer nenhuma. Bem feito, né? Aí você acaba esgotado no final do dia, quando você vai fechar a matemática lá da conta, né? Ai, tô exausto, o que eu fiz hoje? Perto de nada, porque aí você não rendeu, tá esgotado. Então, o burnout, ele não tá só na empresa, lá no mundo corporativo. Fala burnout de novo. O burnout tá no esgotamento, porque burnout é esgotamento. É esgotamento das escolhas turbulentas e agitadas que a gente faz, que a gente alimenta a nossa ansiedade. Então, assim, separar, de um primeiro momento, esse quadrante aí, essencial, importante,
urgente e o que eu posso descartar ou delegar já é um primeiro passo. Sim. Mas Melina e Raimundo não são especialistas. O que a gente sugere? Procura um especialista, procura um profissional que vai te orientar aí, que vai te dar um direcionamento bacana para você começar, para que você dê esse primeiro passinho. Sim. E sabe, Raimundo, outra coisa que eu tenho buscado muito, isso é de hoje, isso é muito recente, é consultar a bússola, é romântico e poético, eu vou dizer, consultar a bússola do meu coração. Ficou bonito. Nós temos uma bússola interna, mais ou menos por aqui assim. Que não é o coração que bombeia o sangue, mas é um lugar assim, de acatar sim, o que a gente está sentindo. Tô triste, tô feliz, então seja lá o que for. Acolhe, se recolha naquilo e pense, o que eu posso fazer a partir disso aqui? Consulta sua bússola interna, porque a gente já sabe. Tem uma brincadeira que não é uma brincadeira. Eu vi na internet, eu não sei onde que eu vi. Mais ou menos assim, eu tô entre duas escolhas. Como que eu decido? Aí o rapaz falou assim, joga a moeda pra cima. Eu falei, tá bom, cara e coroa vão decidir minha vida. Sim. Sabe o que ele falou? Não. Quando você jogar a moeda, enquanto a moeda estiver no ar, observe para qual face você quer tá torcendo. Sim, exatamente. Você tá torcendo para a cara ou tá torcendo para a coroa? Exatamente. Então, enquanto a moeda estiver no ar, aquela é a sua decisão. Sim. Aquela é a sua escolha. Sim. Aquilo é o que a sua bússola interna está pedindo. Exatamente. Você foi de uma felicidade gigantesca eu tô poética, nessa alegoria. E muito boa, muito boa. Muito boa. Gente, ela é poetisa, assim. Quando eu tô inspirada. Ela escreve e são poemas excelentes, inclusive. Você me trouxe mais uma palavra aqui. Quando a gente falou quando eu percebo que eu quero alguma coisa, quando eu percebo que eu preciso mudar, o que me trava? A gente falou do medo, da culpa, e aí você falou, não tem problema tocar mal. Eu pensei no perfeccionismo. Sim. Você acha que o perfeccionismo é uma das grandes travas que nos impede de promover essa mudança? Sim. Dê a você também a possibilidade de ser imperfeito. É justamente na imperfeição que a gente cresce. Aquilo que é perfeito não tem mais para onde ir. A gente vai falhando, vai errando, aprendendo com o erro e nos dá a possibilidade de crescimento. Sim, né? Sim. A gente aprende, como a gente aprende? Quais são as formas de aprendizado? A gente aprende lendo, assistindo vídeo, assistindo aula. A gente aprende fazendo. Aprende muito, muito mais. Meu modo de aprendizado mesmo, eu aprendo muito mais fazendo, falando, treinando, do que só assistindo, só nessa forma assim de passiva, né? De internalizar a coisa. Para internalizar, na prática, eu aprendo melhor. Mas, cara, quando eu erro, ali cola igual chiclete. Quando eu erro, ali sim, quando eu me permito aprender com aquilo, né? Quando eu não fico martirizando, que não posso errar, não posso falhar, nossa, eu sou perfeitinha, que perfeitinha que nada. Uma das coisas que Raimundo já me lembrou, desce desse pedestal que você não é perfeita, sai daí! E aí, permitir aprender com os meus erros. Sim. Você não repete, né? Eu vou voltar à história de Jesus aqui. Jesus disse assim à mulher, não existe ninguém aqui para te acusar. Nem eu te acuso. Vá e não erre mais nesse ponto. Não erre mais nisso. Você já aprendeu aí o que você tinha que fazer. Aprendeu, não erra mais. Você vai poder errar em outra coisa, mas nisso não precisa errar mais. O que você não pode é ficar prostrado. Eu quero lembrar dessa história, porque nessa história de Jesus aí na Bíblia, a mulher está prostrada diante dele. Ele diz assim, não, você já aprendeu, você já sofreu, já traumatizou, já. Ok, agora se erga daí da sua prostração, e ficar prostrada não resolve, não é pecado, não é errado chorar, não é errado você cair. Caiu ok, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai embora. E Jesus diz isso à mulher, nem eu te condeno, vá e não peque mais, não erre mais, não faça mais essa coisa que você já sabe que está errado. Vai embora, segue sua vida. Segue. Só vai. E
muda de atitude, porque a gente já sabe onde o nosso comportamento nos leva, né, gente? O que a gente já conhece, a zona de conforto desconfortável, a gente já conhece. Então. Mas se eu mudar, pode melhorar. Pode, não vamos ter medo. Agora, as crenças que a gente tem, a gente falou de medo, as crenças que a gente... revisando o que a gente já falou aqui. Aquela coisa de bater a cabeça na parede. Eu preciso estar nesse emprego. Eu preciso estar solteiro. Eu preciso estar casado. Eu preciso estar, sei lá, louro, moreno. Eu preciso estar magro. Eu preciso ter cabelo. Sabe aquela coisa da crença? Eu acredito piamente em uma coisa. Lembra do pessoal lá do The Seekers? Lá do início da nossa conversa? Eles acreditavam no fim, os buscadores. Eles acreditavam no fim dos tempos. O mundo não acabou. Eles continuam acreditando que o mundo vai acabar. Só não acabou inventando desculpa. Gente, quantas desculpas a gente inventa, que a gente cria para alimentar as nossas crenças de uma coisa que não existe, uma coisa que não aconteceu, uma coisa que não vai acontecer. Você sabia que esse fenômeno, lá em 1950, esse grupo acreditava no final dos tempos? O médico, o estudioso daquela época, que estava lá no meio deles para observar, é o Dr. Leon Festinger. Ele não só foi e observou esse movimento, como ele criou um dos conceitos mais importantes da psicologia, que é a dissonância cognitiva. Existe um nome para isso. Ele criou uma teoria para aquilo a partir da observação desse grupo. Esse fato é real, gente. A pessoa acredita, sente um desconforto quando alguma situação, alguma ideia conflita ali com a sua atitude, com as suas crenças, com os seus comportamentos. Ele sente esse desconforto, mas não muda. Continua. Você citou lá também o do fumar. Sim. Fumar faz mal para a saúde, todo mundo já sabe. Mas o que a gente faz? Começa a inventar desculpas para alimentar a nossa crença, o nosso comportamento, a nossa atitude, ao invés de provocar a mudança, ao invés de dar oportunidade para a mudança. Sim, isso é muito real e chama a gente para uma atitude direta, que é encarar a gente mesmo e encarar a necessidade de mudança. Seja ela em que direção for, encarar a necessidade de mudança. Veja que a todo tempo tudo trabalha nesse sentido, no sentido de mudar. A natureza nos convida a isso, a mudar. Você vê a beleza da borboleta e você não pode esquecer que antes de ser borboleta, ela foi uma lagarta. Ou seja, houve uma necessidade de mudança. Uma necessidade de transformação. E passou pela metamorfose, Exatamente. Pelo que tudo indica, não é um processo simples. É um processo doloroso, sofrido, né? doloroso, traumático. Vocês conhecem aí. Doloroso, traumático, pesado, mas é um processo necessário. Necessário. A necessidade faz toda a diferença aí. Inclusive, faz o sapo pular. Gente, nesse contexto aí de dissonância cognitiva... Você trouxe um sapo aí. O sapo. A necessidade faz o sapo pular. É sério? Eu não lembro muito bem, mas tem uma história sobre isso e nos próximos vídeos eu trago. Porque tem um Comenta aí com a gente o que você achou do sapo que a Melina trouxe pulando. Gente, Qual é a teoria que confirma que a necessidade faz o sapo pular? Gente, eu estava aqui com uma borboleta linda e tal, e ela tá com um sapo no meio da... Meu Deus, a borboleta fugiu agora. Então, ficamos com sapo e sem história confirmada. Fala pra gente, em que momentos a dissonância cognitiva bate aí na sua porta? Que é o quê? Aquele desconforto que você sente quando alguma situação ou ideia conflita com o que você acredita, com o seu comportamento, mas ainda assim você não muda de opinião, não muda de comportamento, não muda de ideia, não muda de atitude. Quando é que isso aparece na sua vida? É aquele açuquinha que o médico já falou, minha amiga, vai voltar, vai levar diabetes. Você fala assim, não é só hoje. Aquele happy hour que você fala assim, o médico falou pra você não parar de beber, olha o fígado. Mas e meus amigos, eles vão, eu não vou. Então, assim, quais as desculpinhas que a gente tá dando pra gente não encarar a realidade dos fatos e promover a mudança em nossas vidas? Consegue pensar em alguma situação? Quer compartilhar com a gente? Ou só fica com ela aí na cabeça, mas muda de atitude, meu irmão. Muda de atitude, minha amiga. Sim. Levanta e anda, diria Jesus. Levanta e anda. Às vezes você
não é paralítico, às vezes você só está paralisado. Nós não estamos falando da questão física, estamos falando da questão emocional, da questão ali interna de ficar parado. Então, te limita, isso, né? Então levanta e anda. Pega o teu leito ali, pega a tua cruz e segue, porque é uma necessidade isso aí. Comenta pra gente aí o que você achou disso tudo. Diz pra gente se você concorda. E também, se você não concorda, troca essa informação com a gente, porque a gente curte muito a sua participação. A gente e você com o Brasil de audiência. Vemos você no próximo episódio.